Vamos lá então para mais um encadenado da fase do Tom King, com Batman por Tom King volume 10, a Ala da Tirania. Temos aqui o último momento, onde a fase do Tom King ainda é bacana de ler. Próximo encadenado, o negócio já vai para o espaço. Mas, o que nós temos de bom por aqui, né? Vamos conversar sobre isso. Batman por Tom King volume 10 tem preço de capa de R$ 74,90, 152 páginas, tendo conteúdo original de Batman 58 a 60, Batman Secret Files de 2018 e Batman Annual, número 3. Roteiro de Tom King, Ham V, Sherilyn Eaton, Georgie Belair e Tom Taylor. Desenhos de Miquel Ranin, Jorge Fornes, Helena Casagrande, Jill Thompson, Brad Walker e Otto Schmidt. Edição brasileira tem tradução de Leonardo Kitsune Camargo, Mário Luiz C. Barroso, adaptação por Pedro Catarino, Rodrigo Oliveira, edição por Gabriel Faria, Pedro Catarino, Rodrigo Oliveira e Marília Beatriz. Nós tivemos toda a construção feliz do Batman com ele quase casando com a Mulher Gato. Aí depois nós tivemos o término do relacionamento, o que levou então aos dias frios que nós vimos no encadenado anterior. E agora nós estamos presenciando aqui o Batman passando por um período violento, onde ele vai descobrindo a pouco que ele está sendo manipulado. Que tudo que aconteceu com a sua tristeza nos encadenados anteriores tratava-se de um grande plano sendo arquitetado contra ele. E é o Batman, então, nessas edições aqui. Na vista principal do Homem-Morcego, nós temos 3 edições sendo publicadas aqui, então, nesse encadenado. Você vê o Batman pouco a pouco, então, se dando conta que realmente ele está passando por um período conturbado e que alguém está manipulando a cabeça dele. E tudo isso acaba sendo uma contribuição, pelo menos as dicas de que realmente há essa manipulação, vindo através de um inimigo seu, que é o Oswald Cobblepot, o Pinguim. Por isso, inclusive, o Oswald aparece na capa. Mas o detalhe aqui é que o Tom King estabelece que o Batman, mesmo sabendo e descobrindo pouco a pouco que ele está sendo manipulado por um grande vilão, ainda assim o personagem, ele age de uma maneira muito impulsiva, se colocando contrário inclusive aos seus grandes amigos aqui, aos seus grandes companheiros. A gente tem algumas cenas onde o Batman acaba caindo na porrada, por exemplo, com o Comissário Gordon, quando o Homem-Morcego quer tentar descobrir ou quer que pelo menos o grande vilão aqui assuma que ele está por trás de todos os planos contrários à sua pessoa. Aqui é basicamente aquele momento do arco de construção onde o personagem ainda é tomado pela raiva e tem pouca ciência dos seus atos, de que realmente está causando muito mais problemas do que necessariamente tentando resolver ele. Então esse é um ponto importante aqui para estabelecer todas as consequências dessa dor que o Batman vem sentindo e o fato de não conseguir colocar isso para fora, de como a manipulação feita então, né, que os planos dos vilões realmente está dando muito certo. Realmente o Batman está muito perdido aqui nas suas ações, e ele só vai recobrar então a sua consciência de fato, de que realmente ele tem que parar de agir de uma maneira truculenta, para assim resolver os problemas que têm acontecido em Gotham City. E é que você tem alguns personagens que são estranhos para essa cronologia do Batman aparecendo. Tanto é que você vê em algumas imagens dos encadenados aqui, e já apareceu no passado também, que é a figura do Batman Thomas Wayne surgindo nas histórias cronológicas do Batman, né? Que é uma coisa que parece estranha no primeiro momento, mas é um personagem que apareceu na fase do Tom King anteriormente, na saga do Bottom, que já foi publicada anteriormente pela Panini em encadenado de capa dura, bem no passado. É um personagem que surge agora, entre aspas, mas que ele tem um peso muito grande com o passar de todo o trabalho para ser o ponto final, inclusive, lá nas tramas do Tom King, né? Nessa fase final do autor. Então é uma figura que chega aos 45 do segundo tempo, mas tendo um papel muito importante. E você pode ter algumas discussões talvez estranhas envolvendo o personagem. Por que ele está se colocando contrário ao seu filho? Tem explicação isso? Existe uma grande explicação. Mas pro final, inclusive, da fase do King, você vai ver o porquê o personagem foi colocado na Terra principal, na Terra Zero, o porquê ele está querendo ali se colocar contrário ao Bruce. E o Tom King destaca muito então esse lance do pai do Batman ser o seu grande vilão, seu grande nêmesis. E por incrível que pareça, eu não estou citando ainda quem é o personagem que está manipulando o Batman, quem é que está se colocando contrário ao Homem-Morcego, que acabou causando o rompimento com a Mulher Gato e todos os problemas recentes envolvendo o Senhor Frio e assim por diante. Então você tem outra figura que acaba se aliando ao Thomas Wayne para então tentar acabar com os atos do nosso protagonista. Esse desenvolvimento violento do Batman é algo interessante de você tratar o personagem aqui passando por um momento muito triste da sua vida. Isso gera realmente uma reação mais violenta, isso gera um personagem um pouco mais truculento, ainda mais quando ele lida com os companheiros tal qual eu destaquei. Então é um momento que eu acho que ele é um pouco complicado para o Batman, mas que faz sentido dentro daquilo que está sendo construído para o personagem nesse momento.
Do outro lado, outro personagem que é importante é o Pinguim. E aqui o Pinguim é tratado de uma maneira que é um tanto quanto bizarro pelo Tom King, tendo em vista a questão da esposa que o Pinguim tem aqui, que ele está, na verdade, buscando se vingar, tendo em vista que ele perdeu essa sua esposa por causa das ações, então, do grande vilão. Por isso que ele vai atrás do Batman para falar, olha, você está sendo manipulado, e você vê esse desenvolvimento. Então, de um lado você tem o Batman descobrindo essas coisas, e do outro você tem o Pinguim formulando sua vingança contra os grandes vilões de toda essa fase. Mas o estabelecimento dessa esposa do Pinguim, que é uma coisa que você fala, pô, precisava ir por este caminho. Nada que seja direto, até porque eu acredito que o próprio Tom King tenha entendido que ele não poderia colocar uma coisa muito direta destacando quem é a esposa do Pinguim, mas ainda assim você vê algumas referências ali que miram para estranheza do negócio. Pinguim é um personagem estranho, ele tem tendências estranhas, e isso acaba denotando muito fortemente que realmente o personagem tem alguns probleminhas ali, né? Aqui não se trata de uma liberdade pro personagem, seja feliz com quem você quiser, mas sim é uma coisa que é muito estranha. Nesse caso eu não vou dar o spoiler pra você, tem que dar uma lidinha pra descobrir então esses detalhes importantes, mas é um lado bizarro do Oswald Cobblepot. E eu lembro muito bem quando eu li a primeira vez esse arco de histórias, essa ala da tirania, eu fiquei muito vidrado com o cliffhanger no final da última história da revista mensal, né, publicada aqui, onde você então tem o Thomas aparecendo, e você fala, pô, o que vai acontecer na próxima edição? Mas é aí que você tem a quebra daquilo que você quer ver, pois o Tom King vai fazer um próximo arco, que é o famoso arco dos pesadelos, que é uma grande encheção de linguiça, um grande filler, nas palavras do próprio Tom King, para ajudar os desenhistas dos próximos arcos a adiantar trabalho. Então você vê uma enrolação sem fim que faz com que você perca um pouco da empolgação que você teve com o cliffhanger, com o gancho deixado nessa última edição. Era uma coisa que você fala, pô, agora você vai ver um grande embate, que caramba, Batman versus Batman, mas no final das contas, cara, demora pra caramba pra você ter de volta a evolução dessa trama toda. Foi nesse período, depois dessa edição, que a revista do Batman começou a cair nas vendas, porque as pessoas se encheram o saco de tudo que estava sendo elaborado pelo Tom King. E além do mais, foi nesse período também que o roteirista acabou perdendo o seu cargo aí como o roteirista principal da revista do Batman. Realmente o editorial falou, olha, não vai dar, que tal você terminar suas histórias em outra revista, deixa outra pessoa assumir aqui o cargo, então, de roteirista da revista principal que mais vende da DC Comics. Foi um período bem conturbado pro Tom King, mas isso também é história pro próximo encadenado, né, que a gente vai conferir aqui nos lançamentos da editora Panini Comics. Inclusive falta pouco para terminar, falta pouco, né? Nós temos algumas edições ainda, umas 3 ou 4 para finalizar então toda a fase deste autor. Mas esse encadenado não tem só as histórias do Tom King, você tem outras histórias ali também. O Secret Files traz algumas tramas ali que não é só do Tom King, você tem 2 páginas de histórias do King, mas você tem outros roteiristas trabalhando com histórias curtinhas do Batman que não trazem nada demais assim. Eu gosto muito da trama do Tom Taylor envolvendo o relacionamento do Batman com o Chimp, o macaco, né, que é um detetive, destacando que o Chimp pode ser um detetive melhor que o Batman. É uma história legalzinha, bacaninha. Mas talvez a melhor história desse encadenado seja a última, que é Batman Anual número 3, que mostra o relacionamento do Alfred. É uma história muito mais focada no Alfred como protagonista do que o próprio Batman. E é muito bacana como o Taylor, aqui, o escritor da história, estabelece a relação de pai e filho do Alfred com o Bruce, as preocupações do Alfred com o seu afilhado praticamente, de como foi a evolução dos dois tratando de todo esse vigilantismo em Gotham City. É uma trama bem simples, mas bem tocante, que eu gosto bastante. O Tom Taylor sabe trabalhar muito bem os personagens coadjuvantes das histórias do Batman, né? Não só, por exemplo, o Asa Noturno lá na revista mensal do personagem, mas também o Alfred, que é uma figura ausente hoje em dia, infelizmente. Mas o Alfred aqui tem um papel muito importante e que mais pra frente, na fase Tom King, vai desempenhar um papel também que é extremamente forte para o futuro da Bat-família. Mas ainda assim é uma trama bem legal. Eu acreditaria aí como a melhor história deste encadernado número 10 da fase do Tom King, que não é do Tom King, é o Tom Taylor, veja só. Além do texto, é legal citar aqui outro ponto importante da edição, que são os desenhos. Eu sei que o Miquel Hanin é um desenhista que algumas pessoas não curtem muito pela artificialidade do desenho dele, né, que parece muito mecânico o negócio.
Eu sinto que essa edição representa muito as críticas que a galera tem envolvendo o trabalho dele, mas ainda assim eu gosto, eu acho que ainda é um traço elegante. Mas nós temos outra figura aparecendo aqui, que é o trabalho do Jorge Fornes, que ele acaba então ajudando a complementar os desenhos junto com o Miquel Ranin. Eu gosto muito do desenho do Jorge, ele realmente faz um trabalho muito elegante, muito bonito. Ele tem um lance meio Dave Mazzucchelli, eu acho que ele traz muito das inspirações desse grande desenhista que fez lá Batman Ano 1. Então é um momento que eu gosto bastante também, quando a gente vê o Jorge aqui trabalhando muito mais com o Batman. Ele vai participar de Batman número 4, que eu acabei citando, e depois ele vai fazer outros trabalhos junto com o Tom King em outros personagens, né, com outros personagens, mas é um grande desenhista. Então é um trabalho que enalteço aqui, porque realmente eu gosto muito do que ele faz no Homem-Morcego, com o Homem-Morcego, com a DC como um todo e assim por diante. Então os desenhos são bem satisfatórios aqui, né? Você pode ter críticas em relação ao Miquel Ranin, mas eu gosto dele. Da mesma maneira que eu gosto bastante do trabalho do Jorge, e tem outros desenhistas competentes trabalhando aqui. É uma edição que, pelo menos na arte, ela não deixa a desejar em maneira nenhuma. E eu vou dizer pra vocês que dessa fase toda do Tom King, nas palavras do próprio autor, a maior parte são os anuais. Batman Anual número 1 chegou a ganhar lá até prêmio Eisner com a trama do Tom King. O Batman Anual número 2, uma belíssima história do relacionamento do Batman com a Mulher Gato, que tem ramificações mais pra frente na revista Batman Mulher Gato, que o Tom King escreve. Depois o Batman Anual número 3 aqui é bacana nessa relação de pai e filho. Batman Anual número 4 é uma belíssima história envolvendo o significado do Batman. Então realmente você tem ali o grande momento do que envolve toda essa fase. As edições anuais realmente são belíssimas, fantásticas. Elas realmente representam o ponto alto do que envolve toda essa fase. Mas essa 10ª edição aqui, Ala da Tirania, é uma boa edição para você então aqui mostrar um pouco do Batman raivoso, ele lidando com todo o problema e mostrando aqui quem está manipulando tudo que envolve esses grandes problemas que o Batman tem passado recentemente. É o último momento que eu diria assim que a gente está numa fase que realmente é satisfatória. Aí posteriormente o negócio vai caindo realmente. Chegamos na última etapa aqui do bom trabalho do King. Posteriormente o negócio vai dificultando a leitura, então já fica o aviso. Mas ainda assim, eu recomendo a leitura dessa edição, muito por causa dessa história aí do Tom Taylor, Batman Anual número 3, vale muito a pena. E estamos lá nessa jornada, né? Já são 10 edições dessa fase do Tom King, uma fase grande, né? Começou em 2016 e foi até o que? 2018, 2019. É um trabalho que realmente tomou bastante tempo. Ainda estamos na edição número 60 da publicação original, essa fase vai até a edição número 85, então tem chão pela frente, mas isso representa aí o período grande que o Tom King ficou escrevendo o Homem-Morcego no seu título principal. Então para esse cadenado ainda deixo meu joinha, ainda assim eu gosto muito até esse momento do trabalho do Tom King. O melhor momento para mim, já ressaltei anteriormente, é Dias Frios, o último encadenado número 9, esse aí realmente é fantástico. Aqui, número 10, ok, beleza, bacana. E aí a partir do número 11 que realmente o negócio já vai ser joinha para baixo, já adianto. Mas tem coisas que a gente pode enaltecer também dessas próximas histórias, a arte, assim por diante, ainda você vai ver coisas boas, tá? Não é também um lixo desprezível do começo ao fim. Mas eu sinto que eu estou me adiantando aqui nas minhas colocações. Mas de qualquer maneira, para essa edição, deixa o meu joinha. Vale leitura, fica a recomendação. Você pegou essa 10ª edição, está fazendo toda a coleção da fase do Tom King pelo Batman? Comente aqui embaixo. E todo dia tem vídeo aqui no canal, 2 por dia, como eu sempre ressalto. Por isso eu vou dedicar 2 videozinhos para você assistir. Recentemente falei então sobre o ônibus que chegou de Batman por Jeff Loeb Sale, reunindo os grandes clássicos do Homem-Morcego, Longe das Bruxas, Vitória Sombria, tem Mulher Gata Cidade Eterna, que é bacana também. Vários tipos de histórias ali bem legais, né? Vale muito pela arte de ensaio. Veja como é que ficou esse ônibus. Além do mais, discutir então mudanças que o Matt Reeves fez envolvendo o Pinguim com o nome dele para a série e para o seu universo todo. Uma mudança aceitável, não é aceitável? Veja lá as minhas considerações. Agradecendo como sempre os membros do canal, o pessoal que aparece aqui embaixo. Muito obrigado por ajudar a financiar este trabalho. Seja membro você também, com um valorzinho bem pequeno de R$3, você ajuda com este projeto todo. Não esqueça de curtir esse vídeo importante e se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. É isso, vou ficando por aqui.